E aí, galerinha do terceiro ano, todo mundo aí tranquilo, todo mundo estudando, todo mundo tirando as suas dúvidas, né? Gente, vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, e a gente vai para a aula de número 14, vamos continuar resolvendo exercícios de reações orgânicas, tá certo? Vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios, tá? A gente vai resolver muitos exercícios porque vocês sabem que o conteúdo de reações orgânicas é um conteúdo muito extenso, tá? Então a gente vai resolvendo várias possibilidades aqui de questões. Então vamos aqui para a questão de número 9, tá certo? Vamos para a questão de número 9 na página 109. Muitas frutas são colhidas ainda verdes para que não sejam danificadas durante o seu transporte. São deixadas em armazéns refrigerados até o momento de sua comercialização. Quando são colocadas em um local com gás eteno por determinado período para que seu amadurecimento aconteça mais rapidamente. As reações 1 e 2 representam dois métodos diferentes da produção do eteno, né? Qual é? Vamos lá aqui ver a reação 1 e 2 são denominadas respectivamente. Então vamos para a reação de número 1. Vamos analisar aqui a reação de número 1. Tá? Essa reaçãozinha de número 1, eu tenho aqui um alcano e tenho produção de um alceno com um molzinho de gás hidrogênio, de H2. Professor, como que eu sei identificar um tipo de reação? Simples. Reagente, produto. Produto, reagente. Observe o reagente, observe o produto, que você vai conseguir identificar qual é o tipo de reação que está acontecendo ali. Por exemplo, se eu tenho um alcano e tenho formação de um alceno com gás hidrogênio, no caso uma reação de decomposição, a gente vai chamar de desidrogenação. Tá certo? Reação de desidrogenação. A reação de desidrogenação, ela vai acontecer porque a gente está eliminando um mol de H2, uma molécula de H2. Eu tinha um alcano e agora eu tenho um alceno. O contrário dessa reação aí, se eu pegar aqui o meu reagente, o meu produto, perdão, e inverter a minha reação, eu vou ter uma reação de hidrogenação. A gente tem um alceno mais um hidrogênio, mais um mol de hidrogênio, né? É uma molécula de hidrogênio, e vou formar um alcano. A gente tem um rompimento da ligação dupla, certo? Formando um alcano. Só que aqui no item 1, eu tenho o contrário. Eu tenho uma reação, eu tenho um composto, um alcano, e devolvi a dupla retirando o meu hidrogênio. Então, como é que eu vou chamar? De desidrogenação. Então, eu já posso eliminar aqui a letra D, e já vou eliminar a letra E também. Tá certo? Porque as duas estão dizendo que são reações de eliminação. Mas, professor, deixa de ser reação de eliminação? Gente, eu posso até classificar como uma reação de eliminação. Tá? Eu posso até classificar. Vou apagar aqui o que eu risquei. Eu posso classificar como uma reação de eliminação. Tá? Aqui é porque ela está especificando que é uma hidrogenação, mas ela não deixa de ser uma reação de eliminação. A gente vai para o segundo composto. No segundo composto, eu tenho um álcool e tenho o catalisador, né, aqui, o ácido sulfúrico, a uma temperatura de 170 graus Celsius, tem a formação de um alceno mais água. Nesse caso aqui, eu tenho uma reação de desidratação. Por quê? Porque eu tinha uma molécula de água ali no meu composto, eu retirei essa molécula de água aqui. Ela saiu no meu produto. Não tenho mais ela. Então, gente, como que eu vou chamar essa reaçãozinha aí? Reação de desidratação. Aí sim, vamos eliminar a letra D, né? Porque ele está dizendo que a segunda reação ela é de hidratação. E não, ela é de desidratação. Eliminei a letra E também, e a gente fica aí entre a letra A, B e C. Só que a letra C ele está dizendo que é adição, vamos eliminar também, né? Bom, ficaremos aí com a desidrogenação. Desidrogenação, porque a gente já tirou o hidrogênio, e agora basta saber, agora falta saber, resta saber, né, se ela é intra ou se ela é intermolecular. Bem simples. Intramolecular, eu só tenho um álcool. Se eu tenho somente uma molécula de álcool, ela é intramolecular. Agora, quando eu tenho duas moléculas de álcool formando um éter, ela é intermolecular.
intermolecular. Então aqui temos o quê? Uma molécula, temos um alceno, temos molécula de água. Então a desidratação, quando tem somente uma molécula, ela é chamada de intramolecular, tá certo, gente? Então primeiro, a nona questão da página 109, ela vai ser desidrogenação e desidratação intramolecular. Inter é quando a gente tem mais de uma moléculazinha de álcool. Certinho? Vamos para a próxima questão. Aqui, ó, um dos índices de qualidade do diesel e do biodiesel é a determinação do número de insaturações em suas moléculas. Quanto maior a quantidade de insaturações, maior é a degradabilidade, oxidação do combustível. A técnica para determinação do índice de insaturação é denominada de índice de iodo. A reação se processa da seguinte maneira. O iodo molecular de cor violeta reage com os carbonos insaturados da molécula e produz uma ligação saturada incolor. Qual das alternativas abaixo apresenta uma equação química adequada para essa reação? Gente, o enunciado ele já entregou a resposta da minha questão. Vamos ver aqui. A reação se processa da seguinte maneira. O iodo molecular, vou sublinhar aqui, iodo molecular, que é o iodo molecular, gente. O iodo ele é um halogênio, o iodo com outro iodo ele forma I2, tá? Ele é da família 7, ele só precisa de um elétron para ficar estável, então ele vai ser o I2. Só por isso aí a gente elimina várias alternativas. Eu já vou eliminar aqui a letra B, vou eliminar aqui a letra C, vou eliminar aqui a letra E. Pronto. Já eliminei aí 3 letras, 3 alternativas. Agora, eu quero saber aqui o restante da minha reação que o meu composto, que a minha questão está dizendo. Reage com carbonos insaturados. Reage com carbonos insaturados, produz uma ligação saturada. Tem carbonos insaturados, ele vai produzir uma ligação saturada. Gente, já deu a resposta aí. Vamos ver a letra A? Na letra A eu tenho o quê? Saturados, aqui ó, formando insaturados. É isso que ele quer? Reage com insaturados, formando uma ligação saturada. É o contrário, então eu já posso eliminar a letra A e fica somente a resposta letra D. Viu como foi simples? A questão ela já dá a resposta da minha pergunta. Ele já define o iodo molecular, reage com átomos de carbono insaturados, aqui, ó, produzindo átomos de carbono saturados. Pronto, já marcamos aí a letra D como a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Questão 15. O propeno é um hidrocarboneto insaturado de fórmula C3H6. Seu principal uso é na produção do polipropileno. A respeito do mecanismo que melhor descreve a reação do propeno com o ácido clorídrico, marque a alternativa correta. Bom, gente, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu já vou marcar a alternativa correta, mas eu vou explicar por que ela é a alternativa correta, tá certo? É a única que dá certo. Aqui, letra C é a alternativa correta. Por quê? Por que ela é a letra C? Seguinte, a minha dupla ela é rompida, então o hidrogênio vem para cá. Tá certo? A gente tem aqui ácido clorídrico. Quando a minha reação é com ácido clorídrico, o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado, o cloro vai para o carbono que não é tão hidrogenado quanto que o hidrogênio vai, tá certo? Então aí já fizemos praticamente tudo. Vou apagar e vou explicar de novo. Vou apagar e vou explicar de novo. O que aconteceu aí? Primeiro, a gente rompe a ligação π, separa o cloro e o hidrogênio vai para onde? Para o carbono mais hidrogenado, que vai ser... Opa! Olha aí, eu já estou me confundindo, ó. Não, é aqui, gente, ó. É esse primeiro. Vem para cá, ó, para esse CH2 aqui. E o cloro, ele vai se juntar com
com o meu carbono, tá? Gente, ele dá o passo a passo aqui, mas o final que eu quero é esse aqui, que é o final correto. O cloro vai para o carbono menos hidrogenado e o hidrogênio foi para o carbono mais hidrogenado. Ó, o carbono mais hidrogenado era esse, era CH2, agora é CH3, e o cloro foi para ele, tá? Então essa questão aqui ela tá meio bagunçada, porque ela mostra etapas definidas de formas meio estranhas. Mas se você pegar a reação inicial e a reação final, você já sabe que ali é a resposta correta, que nenhuma dessas outras vai dar essa alternativa, tá certo? Então aí temos a resposta a letra C. Vamos para a próxima questão. Questão de número 1, tá certo? Vamos para a questão de número 1. Gente, a questão de número 1 ela diz o seguinte: um dos produtos da minha reação entre 1 mol de 1,5 de bromopentano e 2 mols de zinco, que é usada na manufatura de resinas sintéticas e borrachas adesivas, é o... Bom, gente, aí, vamos ler as alternativas e a gente vai primeiro a gente vai desenhar a estrutura, tá certo? Como é que a gente vai desenhar a estrutura? Primeiro eu vou desenhar aqui o de bromopentano, tá? Desenhar aqui CH2. Eu vou desenhar dessa forma aqui, gente, porque fica mais simples da gente entender como é que faz aqui essa minha representação, tá certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, CH2, BR, CH2. Então mais um CH2 aqui. CH2. CH2. BR. E a gente vai ter aqui mais zinco. Duas moléculas de zinco. Pronto. Aqui, gente, essa reaçãozinha aqui vai acontecer na presença de álcool, tá? Ela vai acontecer na presença de álcool. Então a gente vai ter aqui, já vou montar a reaçãozinha pronta aqui embaixo, tá? Então eu vou ter, como eu tenho uma cadeia aberta, gente, e aqui a gente não tem entrada de hidrogênios para a gente completar essa minha ligação, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Os bromos vão se juntar com os zincos, tá? Porém, a minha cadeia que era aberta, ela vai se tornar fechada. Certo? Vai ficar dessa forma. Desenhar a mesma estrutura, tá? Só que sem os bromos. Pronto. Ficou de cadeia fechada. Então aí a gente tem a letra D como a resposta correta. O ciclopentano, porque ele tem 5 carbonos, tá, gente? Então aí foi que a gente viu. A gente viu a saída do bromo, dos átomos de bromos, para se juntar com o zinco, certo? Formando um composto de cadeia fechada. Quando a gente tem essa reaçãozinha aí, gente, com o zinco, mediante ao zinco, com a presença do catalisador álcool, a cadeia aberta com 5 carbonos ela vai acabar ficando fechada, tá certo? Então vamos aqui para a próxima questão. O estireno é a matéria-prima para a fabricação do polímero poliestireno, muito utilizado na indústria para produzir vários utensílios domésticos. O processo de síntese do estireno é mostrado de forma simplificada a seguir. Tá? Sabendo que o nome sistemático do estireno é etenilbenzeno, vinil, benzeno, né? A reação usada para se chegar a esse estireno é o seguinte, gente. Eu vou desenhar aqui o etenilbenzeno, tá? Só para a gente ter uma noçãozinha. Aqui eu vou ter um CH2, dupla, CH2. Pronto. Para me chegar no estireno, esse aqui é o estireno, tá? Esse aqui de baixo é o estireno. Ele estava com uma cadeia, ele estava com um alcano, né? Uma ramificação tipo alcano, né? Digamos assim. E agora ele tem uma ramificação do tipo alceno, entre aspas. Tá certo? O que foi que aconteceu aqui para a gente ter, que a gente tinha um alcano para ter um alceno?
Muito simples, a gente viu até em questões anteriores. Aqui no caso, aconteceu a acilação de Friedel-Crafts, desidrogenação catalítica, substituição aromática ou hidrogenação catalítica. Não é a acilação de Friedel-Crafts, né? No caso aqui é a desidrogenação. Por quê? Porque eu retirei 2 hidrogênios, 2 átomos de hidrogênio aqui da minha molécula. Tá? Então aqui é a desidrogenação catalítica. Catalítica porque a gente está utilizando o catalisador, tá? A gente utiliza a presença de um catalisador. Então a resposta correta aqui é a letra B. Eu vou dizer por que não é a letra C, porque no caso da letra C, ele está falando que é substituição aromática. A gente não substituiu nenhum composto. A gente retirou, mas a gente não substituiu. Tá certo? Aqui o próximo, hidrogenação catalítica. A gente não está adicionando hidrogênio, a gente está retirando hidrogênio da minha molécula. Tá? Então não é hidrogenação catalítica. Errado. Pronto, então temos a letra B como a respostinha aí da segunda questão. Próxima questão aqui, gente. Vamos para a questão de número... Não coloquei aqui porque o texto dela é muito grande, mas é a questão de número 4, tá? Vamos para a questão de número 4, tá? O texto ele fala sobre a velha engolida pela pedra, tá? Esse texto aí, gente, ele não é tão importante para a resolução da questão. Então a gente vai ver aqui como que resolve, tá? No texto a narrativa expõe fatos improváveis, contrários à lógica, próximos à irrealidade, como a petrificação de um ser humano que depois se transforma em pássaro. Tal situação pode remeter-nos a estados alucinatórios, passíveis de serem experimentados por pessoas dadas ao consumo excessivo de álcool. No Brasil, o álcool é obtido pela fermentação do açúcar da cana, a sacarose, né, mais água, na presença de uma enzima específica, produz glicose e frutose. Esses monossacarídeos, mas a enzima específica produzem etanol e gás carbônico. Os álcoois podem sofrer reações de desidratação intramolecular e intermolecular e produzir alceno e éter, respectivamente. Marque a alternativa que corresponde a um produto de uma reação intramolecular e uma intermolecular do propanol. Bom, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o propanol, né? O propanol, ele tem 3 carbonos. Então, eu vou fazer aqui 3, CH3, CH2, CH2, OH. Pronto. Temos aqui só uma possibilidade para as duas, né? Intermolecular e intramolecular. Se eu tivesse intermolecular, eu tenho que ter 2 iguais, tá? Então aqui, como seria o nome desse composto para a gente identificar? Na intramolecular, sai uma molécula de água desse meu composto. Então, se eu tenho o propanol, então eu vou ter um propeno. Então, já elimino aqui letra A, que não entra nada, tá saindo, tá? Letra A e letra C. Fica entre a letra B e a letra D. No caso aqui, para me ter o éter dietílico, eu teria que ter 4 carbonos, na verdade. Aqui eu só tenho 3. Então, a gente vai ter o éter dipropílico. 3 de um lado e 3 do outro, tá certo? Então, aqui a gente vai ter a letra D. Por que não é a letra B, o éter dietílico? Eu teria que ter 2 de um lado e 2 do outro. E a gente só tem 3 carbonos aqui. No caso, a gente já tem 3 carbonos e não 2. Teria que ser 2 para poder dar certo. Aqui nesse caso aqui, do éter dipropílico, porque eu tenho 3 carbonos, gente, aqui, ó. Se eu fizer a reaçãozinha e juntar 3 de um lado e 3 do outro com o oxigênio no meio, a gente vai ter o éter dipropílico, tá certo? Tanto de um lado quanto do outro. Então temos aí a resposta, a letra D de dado. Vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 1, da página 116, né? O sucesso da experiência brasileira do pró-álcool e do desenvolvimento da tecnologia de motores biocombustíveis é reconhecido mundialmente. Países europeus usam a experiência brasileira como base para projetos de implantação da tecnologia de veículos movidos a células a combustível, né? que produzem energia usando hidrogênio. Como o H2 não existe livre na natureza, ele pode ser obtido a partir do etanol de acordo com a reação.
Dentre as reações que podem ocorrer com o etanol, essa reação de eliminação intramolecular nela, o produto orgânico formado, olha aí gente, mais uma vez a gente tem uma eliminação intramolecular de álcool. Quando a gente tem uma eliminação intramolecular de álcool, o que a gente vai encontrar, gente? Alceno, letra C. Se a eliminação é intramolecular, alceno. Se a eliminação é intermolecular, é um éter. Tá certo? Então aí temos a resposta da primeira letra D de dado. Vamos para a próxima aqui, para a segunda. Segunda questão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente cerca de 5% da população mundial sofre de depressão. Uma das substâncias envolvidas nesses distúrbios é o neurotransmissor serotonina, produzido no metabolismo humano a partir do triptofano, né? O processo metabólico responsável pela formação da serotonina envolve a reação química global representada pela equação não balanceada fornecida a seguir. A reação de conversão do triptofano em serotonina ocorre em duas etapas metabólicas distintas. Com relação a essas substâncias, podemos... Com relação a essas duas substâncias e ao processo metabólico em que elas estão envolvidas, é correto afirmar. Então vamos aqui, letra A. Uma das etapas de conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo amina. Gente, ele vai envolver a eliminação de um grupo amina. Eu tenho amina aqui e vou ter amina aqui do outro lado. Não eliminou nada. Letra B. A serotonina apresenta função álcool. Serotonina tem função álcool aqui? Aqui é um fenol e não é um álcool. Próximo aqui. Uma das etapas de conversão do triptofano em serotonina envolve a eliminação de um grupo carboxílico. Aqui eu tenho carboxila, tá certo? E aqui embaixo eu não tenho. Então já tenho a resposta correta. Então aqui é a resposta correta, a letra C de casa. Tá certo? Letra D. Por apresentarem ligações carbono-dupla carbono em suas estruturas, as duas substâncias formam isômeros geométricos. Não, gente. E a letra E. Apenas a serotonina apresenta anel aromático. Não, a gente tem tanto na serotonina quanto no triptofano. Tá certo? Então vimos aí, resposta letra C para a segunda questão. Vamos para a próxima aqui, terceira questão. O álcool etílico, da página 116. O álcool etílico, ele pode ser encontrado tanto em bebidas alcoólicas quanto em produtos de uso doméstico e tem a seguinte estrutura química. A diferença entre os produtos comerciais está na concentração do álcool. Enquanto uma latinha de cerveja possui cerca de 6% de álcool, 1 litro de álcool doméstico, 1 litro do produto doméstico possui cerca de 96%, ou seja, uma concentração muito maior. Caso a energia acumulada pelo consumo exagerado de algumas bebidas alcoólicas não seja gasta, pode resultar então na famosa barriga de cerveja. O álcool altera o funcionamento normal do metabolismo. Em relação aos álcools, é correto afirmar. Vamos aí à letra A. O etanol é menos ácido do que o propano. Não, gente. O etanol não é menos ácido do que o propano. Então, marquei aqui, risquei aqui a letra A. Na letra B, em reação ao 2-propanol com ácido sulfúrico e aquecimento pode levar a uma reação de eliminação, que é chamada de desidratação? Bom, gente, essa é a resposta correta, tá? Uma reação de propanol com ácido sulfúrico e aquecimento, a gente pode ter uma reação de desidratação, né? Na presença do ácido sulfúrico, que é o catalisador. Na letra C diz o seguinte, a oxidação do etanol na presença do ar atmosférico é sob ação de catalisador, produz propano e água. Não. E na letra D, 2-propanol tem ponto de ebulição menor que o etanol. Também não. E o éter etílico não pode ser obtido a partir do etanol.
O éter etílico não pode ser. Ele pode sim, desde que eu tenha 2 moléculas de etanol para a gente ter uma desidratação intermolecular. Tá certo? Então aí, terceira questão, letra B de bola. Vamos para a próxima. O pau rosa da família Lauraceae destaca-se na produção de óleo essencial de aroma agradável, rico em linalol e muito utilizado na indústria da perfumaria. O óleo para fins comerciais é obtido a partir da destilação da madeira. Sobre o linalol, é correto afirmar que apresenta nome sistemático 3-hidroxi-3,7-dimetiloocta-1,6-dieno. Não, gente, essa nomenclatura aqui está incorreta. Essa nomenclatura aqui está incorreta. Próximo aqui. Apresenta isomeria espacial do tipo cis e trans? Não, gente, porque as duas duplas aqui, ó, essa daqui, se eu pegar essa dupla aqui, eu tenho ligantes iguais, então já não dá. Aqui também, do mesmo jeito, eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro, também já não dá. Não existe isomeria aqui, espacial aqui do tipo cis e trans. Letra C. Sofre reação de desidratação, levando à formação de duas ligações duplas conjugadas? Gente, se ele sofrer a desidratação, ele vai formar reação de desidratação, ou vai formar duplas conjugadas, tá certo? Aqui entra uma dupla, então eu vou ter dupla simples, tá certo? A gente tem essa formação de ligações duplas conjugadas, tá? Então a resposta aí é a letra C de casa. Apresenta em sua estrutura um álcool secundário. Não, gente, não é um álcool secundário. Na verdade, é um álcool terciário. Na letra E, possui 5 carbonos sp2 e 5 carbonos sp3. Também está incorreto. Então, resposta aí da quarta, letra C de casa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 5. Gente, dadas as reações, são feitas as seguintes afirmações. A reação 1 é desidratação intermolecular. Gente, olha aqui, eu tenho um álcool, 2 moléculas desse álcool, e ele formou um éter. A desidratação aqui, gente, ela é intermolecular, e aí, sim, é a correta. 2. O nome oficial do produto orgânico formado na reação 1 é o éster etoxietano. Gente, é um éster? Não, não é um éster, é um éter. A nomenclatura até que está certa, mas ele está dizendo que é um éster, então está errado. O item 2 está errado. Item 3. A reação 2 é uma desidratação intramolecular. A reação 2 é intramolecular. Olha, tem um álcool e formou um alceno. Então, a reação ela é intramolecular. Está correto. No item 4, o principal produto formado na reação 2 é o alceno de menor massa molar. Alceno de menor massa molar é o eteno, então esse item aí está correto. Então temos 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, resposta letra C. Temos a respostinha aí da letra C. Tá certo? Então aí, gente, vimos essa questão aí, que ela é bem simples, porque a gente está observando desidratação intra e inter. Então é só você lembrar, na desidratação intermolecular, são 2 moléculas, formam um éter. Na desidratação intramolecular, só é uma molécula e ele forma um alceno. Tanto faz se ele é de massa, menor massa, enfim, vai depender do tamanho da minha cadeia. Tá certo, gente? Vamos aqui para a próxima questão. Já fiz as 5. Vamos aqui para mais uma. O octeno, dentre outras substâncias, está contido na casca de limões e sofre combustão como todo hidrocarboneto. Também, teoricamente, forma o álcool correspondente quando hidratado em meio sulfúrico, de acordo com a reação a seguir. A reação inversa obedecerá o mecanismo de, se eu tenho uma hidratação, eu vou ter uma reação de, ao contrário, desidratação. Se uma é adição, o contrário de adição vai ser eliminação. Então aí a resposta letra E. Tá certo? Ficaremos atentos também, gente, quando ele pede uma questão inversa, reversa, tá? Às vezes ele faz aí, por exemplo, ele dá o reagente para você ter o produto
tá? De uma forma um pouco diferente, às vezes de uma forma reversa. Tá? Ele traz essa forma reversa. Aqui, ó, ele diz que é a hidratação. E o contrário da hidratação? É uma eliminação, a desidratação. Se a hidratação é uma reação de adição, a reação de desidratação vai ser uma reação de eliminação. Tá certo? Então temos aí a resposta da sexta questão, letra E. Vamos aqui para a próxima questão. A prática cirúrgica na medicina, a partir do século XIX, conseguiu um grande avanço com o advento da anestesia geral e da asepsia pré-operatória. O etílico desenvolveu um papel importante nessa área, pois apresentava atividade anestésica mais potente do que os compostos químicos da época, vindo substituir a utilização do NO2, o gás hilariante, e permitindo a anestesia geral. Entretanto, nos dias de hoje, seu uso para esse fim não é mais comum. Esse composto pode ser obtido pela reação do etanol com ácido sulfúrico, mas nesse caso a temperatura deve ser devidamente controlada para evitar-se a formação do eteno ao invés do éter. Considerando a reação a seguir, que descreve as particularidades da reação de obtenção do éter etílico a partir do etanol, assim como as características químicas de reagentes e produtos, julgue as afirmações posteriores. Então vamos lá, vamos aqui a reaçãozinha. O éter etílico e o eteno foram obtidos respectivamente por reações de eliminação e reações de substituição. Bom, gente, aí eu tenho reação de eliminação, mas aí eu não tenho reação de substituição. Então aí está incorreto, tá certo? Aqui para cá é reação de eliminação, daqui para cá também. Próximo aqui, o éter etílico apresenta maior pressão de vapor do que o etanol. Sim, o éter etílico ele apresenta maior pressão de vapor do que o etanol porque ele é mais volátil, tá? Então, o item 2 está correto. Item 3. Comparando-se aos três compostos orgânicos envolvidos nas reações, o etanol e o éter etílico apresentam, respectivamente, a maior e a menor temperatura de ebulição. Gente, esse item aí está incorreto, tá? Por quê? Porque o eteno é que apresenta, no caso aí, o contrário, né? Tá ao contrário. O etanol e o éter etílico apresentam, respectivamente, maior e menor temperatura de ebulição. Não, gente, é o contrário. Tá? Quem é que apresenta maior temperatura de ebulição? O éter etílico e o etanol maior, tá certo? Ou menor, tá certo? Então aí a resposta, o item vai ser somente o item 2. Então temos aí a letra D como alternativa corretinha. Bom, gente, eram essas questões que eu queria resolver com vocês. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato. Se cuidem, gente. Um abraço e até a próxima aula.